Graças e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor e nós vamos gastar um tempo lendo e meditando no Salmo de número 6. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado. Não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Por causa do teu amor, livra-me da morte. Pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quase não posso enxergar. Afaste-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro, Ele me escuta quando peço ajuda, e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados, e apavorados eles fugirão de repente em completa confusão. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir que o Senhor fale no nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos aprender um pouco mais sobre o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi, um dos maiores e mais importantes reis de Israel, e um dos maiores e mais importantes guerreiros que já existiu na história da humanidade. É interessante que, apesar de todo o histórico do rei Davi, de guerras, de batalha, ele neste salmo, ele busca por algo específico de Deus. E nós vamos meditar nisso e vamos tentar tirar algumas lições para as nossas vidas. Eu separei 3 coisas para nós pensarmos, e a primeira dessas coisas é o salmista, no versículo 2, ele pedindo compaixão, pois ele estava se sentindo fraco. Ele pede a Deus saúde, pois o corpo dele estava abatido. Imagine o rei Davi, né? Um homem experimentado nas batalhas, onde começou a guerrear desde cedo. Nós lembramos e nós contamos para os nossos filhos Davi contra o gigante Golias. Nós lembramos que ali ele era ainda um jovem, ele ainda era um pastor de ovelhas, ele ainda não era um rei, ele ainda não era experimentado nas batalhas, mas ele desde cedo começou a demonstrar esse seu lado de guerreiro e de pessoa forte e poderosa com respeito às guerras. Mas aqui nesse salmo, no versículo 2, ele pede ao Senhor que o Senhor tenha compaixão dele, porque ele estava se sentindo fraco, porque talvez ele estivesse doente, ou porque talvez ele estivesse ferido de alguma batalha, mas ele estava tendo algum problema físico, estava sentindo dores, e estava clamando a compaixão do Senhor. Lembrar de compaixão, irmãos, é entender que a pessoa que sente compaixão de nós é uma pessoa que se coloca no nosso lugar. Uma pessoa que sente compaixão é uma pessoa que sente a dor da outra pessoa. É isso que Davi está pedindo para o Senhor. Senhor, sinta as minhas dores. Senhor, sinta o que eu estou sentindo e tenha compaixão e venha me socorrer. Não apenas sinta o que eu estou sentindo, mas venha me dar conforto, venha me dar sossego dessas dores, dessa aflição que eu estou sentindo. Mas o problema de Davi não era apenas um problema do corpo, talvez um cansaço, talvez algum ferimento, como eu disse, às vezes alguma enfermidade, mas também era um problema da alma, né? Ele no versículo 3, ele fala: minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virá me curar?
né? Talvez algum problema emocional, talvez alguma ansiedade, talvez algum temor, talvez alguma aflição por alguma batalha que estava por vir, ou por alguma perseguição que ele estava enfrentando. Enfim, neste momento ele estava pedindo para que o Senhor tivesse compaixão da vida dele, né? Irmãos, em quantos momentos nós sofremos e nós temos angústias, ou estamos enfermos, ou estamos clamando ao Senhor pela cura em alguma doença que estamos enfrentando, e nós precisamos clamar isso ao Senhor e pedir para que o Senhor tenha compaixão de nós, ou tenha compaixão do nosso ente querido que está enfrentando essa situação difícil neste momento. E nós entendemos que esse Deus a quem nós servimos é um Deus que sente compaixão. Eu me lembro de Jesus, quando Jesus estava pregando a palavra, estava visitando os povos, os povoados, e passando no meio das pessoas. Ele, em um dado momento, ele falou assim: essas pessoas estão aflitas, estão abandonadas como ovelhas sem pastor. E naquele momento, Jesus se compadeceu daquelas pessoas. Jesus sentiu pena daquelas pessoas. E esse é o Deus a quem nós servimos. É um Deus que sente compaixão daqueles que clamam por seu socorro, daqueles que clamam por sua ajuda. Uma segunda coisa que eu quero observar com os irmãos nesse texto, está no versículo 7, né? A partir do versículo 6, ele começa a dizer isso, né? Estou cansado de chorar, todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, meus olhos estão inchados de tanto chorar e quase não posso enxergar. A segunda coisa que eu quero destacar é que mesmo esse maior e guerreiro que da época, podemos dizer assim, né, e talvez o maior da história, mesmo esse guerreiro, ele tem os seus momentos de abatimento. Mesmo esse guerreiro, esse maior guerreiro, esse homem tão forte, esse homem tão importante, que conquistou tantas coisas para o povo de Deus, mesmo esse homem, ele tinha os seus momentos de fraqueza, os seus momentos de angústia, os seus momentos de temor. E quantas vezes nós estamos nessa situação, irmãos, e nós estamos agora passando por essa pandemia, onde nós não sabemos o que nos acontecerá, onde nós não sabemos quais são os devidos problemas que a humanidade realmente vai enfrentar nesses próximos dias, né? Imaginamos que os próximos dias ainda serão piores do que os que já passaram, mas é o momento de nós também colocar todo o nosso clamor, a nossa confiança nesse Deus que é todo-poderoso, né? E se Davi, que era esse homem tão experimentado em batalhas, ele ainda tinha esses momentos de chorar, de se prostrar, né? Como ele diz aqui, a minha cama se molha de lágrimas, né? Momentos de dúvidas. Nossos momentos assim de fraqueza, nós temos que olhar para cima, nós temos que olhar para os céus e entender que o Deus a quem nós servimos, ele é maior e mais poderoso do que todas essas coisas. Davi realmente ele estava num momento de tristeza, mas ele sabia quem ele servia, ele sabia quem estava por trás dele, ele sabia quem poderia dar força a ele naquele momento, e era a esse Deus que ele estava clamando socorro neste momento. E a terceira e última coisa que eu quero destacar nessa experiência do rei Davi é que o Senhor escuta quando nós clamamos a Ele por socorro, né? O Senhor escuta o nosso clamor, escuta a nossa oração. E no versículo 9 em diante ele começa a dizer isso: Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Ele quem? Deus, né? No versículo 8 ele diz assim: afasta de mim vocês que fazem o mal, o Senhor Deus me ouve quando eu choro, né? Davi dizendo assim: o meu Deus me ouve quando eu choro, quando eu clamo, Ele ouve as minhas orações, Ele ouve o meu clamor, Ele está sempre presente nos meus momentos de dificuldade, e Ele vai me dar a vitória sobre vocês que são os meus inimigos. No versículo 10 ele diz assim: os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados, eles fugirão de repente em completa confusão. Meus irmãos, oremos ao Senhor, busquemos esse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que nos ouve no momento de aflição, esse Deus que faz os nossos inimigos fugir de nós envergonhados e apavorados. Confiemos nesse Deus.
nesses momentos difíceis, nesse momento de dúvidas, mas o Deus a quem nós servimos não é Deus de dúvida. É um Deus que sempre está presente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E neste momento, é o momento que Ele segura as nossas mãos e nos dá força para nós vencermos as batalhas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.